Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés na história humana? Poucas figuras se destacam tão proeminentemente quanto Moisés, de príncipe a pastor, que mais tarde se tornou profeta, que desafiaria um império, lideraria uma nação e se tornaria o canal para a lei divina que moldou civilizações nascidas em um mundo onde seu próprio sopro foi um ato de rebelião. Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa na mesma família que procurou pôr fim à sua vida. A história deste homem não é apenas uma história de libertação e lei, mas também envolta em mistérios profundos. Os dias de Moisés, a sua vida foi marcada pelo milagroso, assim como a sua partida deste mundo. Deuteronômio 34, versículo 7, e o mais misterioso de tudo: ninguém conhece seu local de sepultamento até hoje. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar da mesma maneira. Então, quem era esse homem, Moisés? Por que sua vida e morte estavam enredadas em enigmas enquanto desvendamos sua história? Embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também pelo mistério do coração da fé e propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus. Ao conduzi-los para fora do Egito e para a terra prometida, ele estava preparando o cenário para a eventual vinda do Messias Jesus Cristo. Satanás sempre se opôs a esses planos de Deus. Viu Moisés como uma ameaça se Moisés pudesse ser detido. Talvez um plano divino mais amplo poderia ser frustrado na grande luta cósmica entre o bem e o mal. A maior parte de Moisés foi um ator-chave. Sua história nos lembra que não importa o nosso passado, não importa os nossos erros. Deus tem um plano para cada um de nós e nenhuma força, nem mesmo Satanás pode resistir a isso quando andamos em fé pela fé. Moisés, quando adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus 11:2. Moisés foi o homem que quase levou uma nação inteira para sua terra prometida, mas não conseguiu chegar no último minuto. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo através do deserto, que enfrentou contra o poderoso faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Si. Mas depois de todos os seus feitos incríveis e os testes de fé que ele superou, ele não foi permitido entrar na terra prometida com o povo que ele havia conduzido tão diligentemente. Moisés escalou o Monte Nebo de lá. Deus mostrou-lhe a vasta extensão da terra prometida, de Gileade a Dan, uma terra que mana leite e mel, um lugar com o qual os israelitas sonharam por gerações. Moisés, com seus próprios olhos, viu a beleza desta terra, mas também entendeu que ele nunca se estabeleceria lá. A Bíblia nos diz: então Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor, e ele o sepultou-no. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. Ele se aproximou do local onde o corpo estava. Judas, na tentativa de motivar os fiéis, relembra vários eventos e indivíduos do Antigo Testamento. Entre essas narrativas cativantes, há um evento particularmente misterioso mencionado. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a condená-lo por calúnia, mas disse que o Senhor te repreende. Judas 1:9, enquanto não. Se não sabemos as razões exatas pelas quais Satanás disputaria o corpo de Moisés, algumas interpretações poderiam ser úteis. Profanação. Satanás sempre em oposição. A.O.S. planos de Deus poderia ter querido profanar o corpo de Moisés ao fazê-lo. Ele não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também o próprio Deus. O próprio ato de profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Idolatria. Moisés foi reverenciado pelos israelitas. Satanás, sempre astuto, pode ter visto o potencial para transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria, ao fazer com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial para adorar. Ele os levaria a dizer, desviando seus corações de Deus e fazendo-os adorar um mero objeto em vez do Todo-Poderoso.
Porém, as intenções de Satanás não permaneceram incontestadas. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus, o defensor da vontade de Deus e protetor dos justos, ficou em defesa da vontade de Moisés. Ele lembrou a Satanás que não é nosso lugar para decidir ou julgar, mas o destino do corpo de Moisés, como todas as coisas, está nas mãos do Senhor. A vida de Moisés nos ensina muitas coisas. A liderança perseverante e a intimidade de um relacionamento com Deus, mas sua morte nos lembra que mesmo os maiores entre nós estão, em última análise, nas mãos de Deus, e às vezes os mistérios que ele deixa para trás são as lições mais profundas de todo o relacionamento de Moisés com Deus. Moisés compartilhou um relacionamento incrivelmente íntimo. Com Deus, essa proximidade fica evidente em diversas passagens. Comunicação direta, o Senhor falava com Moisés, face a face, em frente como alguém fala com um amigo. Êxodo 33:11. Isso significa um relacionamento direto e pessoal diferente de qualquer outro profeta da época, como intercessor. Moisés muitas vezes se posicionava como intercessor entre Deus e os israelitas quando os israelitas pecavam. Deus ouviu, por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés disse: "Mas agora, por favor, perdoe seus pecados, mas se não, então me apague do livro que você escrito Êxodo 32:32. Isso mostra a dedicação de Moisés e o relacionamento próximo com Deus. Testemunho da ressurreição. O aparecimento de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração. Mateus 17. 1:3 sugere que ele foi ressuscitado ou transportado para o céu. O poder de Deus sobre a morte, símbolo da lei Moisés, representa a lei. Seu corpo como símbolo teria sido um troféu significativo para Satanás ao reivindicar o corpo de Moisés. Satanás poderia tentar reivindicar autoridade ou vitória sobre o acusador da lei. Satanás, sendo o acusador, Apocalipse 12:10, poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como bater na rocha ou matar o egípcio para reivindicar seu corpo. No entanto, é a graça de Deus que salva, não a nossa própria justiça. Em outras palavras, o relacionamento único de Moisés com Deus destacado. A história ressalta a importância da fé, confiança em Deus' soberania e a necessidade de estarmos vigilantes contra o inimigo. Oremos ao Pai Celestial para que cheguemos diante de Ti hoje, lembrado da história em que Miguel, o arcanjo, lutou com o diabo pelo corpo de Moisés, assim como há batalhas imprevistas nos reinos espirituais. Senhor, reconhecemos que muitos de nós enfrentamos lutas e desafios ocultos em nossas vidas diárias. Sabemos, ó Deus, que o inimigo procura roubar, matar e destruir, mas também descansamos na certeza de que você veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Oramos por forças para permanecermos firmes. Contra os adversários e tentações que surgem em nosso caminho, podemos ser lembrados de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.